Teleaula Natal. Olá, meus jovens e idolatrados alunos. Estamos aqui para mais uma aula, Secretaria Municipal de Educação de Natal. A aula de hoje é totalitarismo, nazismo e fascismo. Parem, respire fundo, que o tema hoje é pesado. Eu sou Erisvaldo de Araújo, sou cabeludo e grandão, sou americano e barbudo. Olhe para mim de pertinho, o meu sinal é assim. Vamos iniciar nossa aula com um poema chamado Nazismo. Quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei parado na pista. Eu não sou socialista. Quando eles prenderam os negros, fez do silêncio emprego. Eu não sou um homem negro. Quando eles vieram buscar os homossexuais, eu, numa atitude virginal, nem pensei em sentir-se mal. Eu não sou homossexual. Quando eles buscaram os religiosos, parado em pé, fui covarde e preguiçoso. Eu não sou um homem de muita fé. Ainda dentro do plano e por maldade, também mataram os ciganos. Fiquei parado. Parece que foi um engano. Quando eles vieram me buscar, já não havia ninguém que pudesse me salvar. Este poema é meu. Na verdade, eu faço uma releitura de um poeta alemão chamado Martin. Este poema é importante para nós trabalharmos o nazismo. Por quê? Porque o nazismo e o fascismo são dois regimes totalitários que têm alguns inimigos básicos. Primeiro, os comunistas. Professor, por que os comunistas são inimigos dos nazistas? Comunismo vem de comunidade, de sociedade em grupo. E o nazismo é a sociedade do indivíduo, do líder, da autoridade, do homem que manda. E os socialistas? Os socialistas também é uma sociedade grupal, uma sociedade do sindicato, uma sociedade do coletivo. E os nazistas, mais uma vez, se opõem ao coletivo, se opõem aos sindicatos. E os negros, professor? Por que os nazistas se opõem aos negros? Porque os nazistas e os fascistas trabalham o princípio da supremacia branca. Eles acreditam que uma determinada raça é mais importante do que a outra. Neste caso, homens e mulheres negros, homens e mulheres negras estariam fora dessa classe. Professor, e por que os nazistas se opõem a homossexuais? Os nazistas vão trabalhar como princípio a ideia de uma família tradicional. Você que está me assistindo, você sentado aí. Sua família tradicional, ou você tem meu irmão, você mora só com o pai, mora só com a mãe, mora com a avó. Os nazistas criaram uma ideia de uma família tradicional e criaram uma ideia de uma vida amorosa tradicional. Então eles se opõem aos homossexuais porque eles se opõem ao amor entre pessoas do mesmo sexo. É puro preconceito e nada mais do que isso. Professor, e por que os alunos por que os nazistas se opõem aos religiosos? Para e pensa. Lembra de um determinado rapaz, de um determinado homem que diz: amai-vos uns aos outros? Esse homem trabalhou a ideia de igualdade. E os nazistas se opõem à igualdade. Então, como a religiosidade cristã, em determinado momento, trabalha a ideia de amar o próximo, de amar o outro, os nazistas só pensam em autoridade, supremacia, poder, arma. Por isso que os religiosos também foram perseguidos.
E os ciganos? Por que os ciganos também foram perseguidos? Tem uma ideia muito estranha. Para que você una uma determinada sociedade, você tem que arranjar um inimigo comum. Você tem que arranjar, e um inimigo preferencialmente fraco. Fraco no sentido que não tem exército, que não tem Estado. Os ciganos entram nesse grupo. Ciganos são homens de extrema liberdade, que viviam circulando pela Europa, praticando atividade comercial. E os nazistas se opõem à liberdade. E usavam os povos que não tinham Estado, que não tinham exército, que não tinham uma força, como ciganos e judeus, para mostrar a sua força. Eles não vieram me buscar. Mas não podemos deixar que essa ideia volte. O que eu estou falando para vocês é uma mentalidade da metade do século passado. Mas hoje, em algumas sociedades, em alguns países, essa mentalidade nazista, essa mentalidade da supremacia branca, que achar que você, por ser de um determinado país, é melhor do que um membro de outro país. No caso do Brasil em particular, você já até ouviu falar que as pessoas em determinado lugar se opõem ao nordestino. Eles são nazistas? Não, mas essa mentalidade de se opor a um determinado grupo é uma mentalidade que vem do nazismo. E não podemos deixar isso acontecer. Agora eu apresento para vocês aqui duas imagens, dois jovens rapazes. Benito Mussolini e Adolf Hitler. Esses dois senhores são literalmente os responsáveis por essas duas ideologias, essas duas mentalidades, esses dois conceitos, nazismo e fascismo. Mussolini seria o italiano e Hitler o alemão. Quer dizer que esses homens chegaram, tomaram o poder, destruíram? Não, esse é o perigo. O nazismo, o fascismo, o autoritarismo é uma mentalidade e às vezes ela vai chegando na sociedade de maneira gradativa, de maneira suave. Nenhum dos dois formou um exército, invadiu o seu país, invadiu a sua cidade e dominou tudo. Não. Chegaram no poder de maneira gradativa, foram convidados pelo Supremo Poder para fazer parte do Estado. E gradativamente, devagarzinho, foram implementando essas ideias que nós falamos no poema, essa ideia da supremacia branca, essa ideia da valorização da arma, essa ideia de achar que a ciência não resolve as coisas, essa ideia do líder, o homem todo-poderoso. Então, olha esses jovens rapazes, Mussolini, Adolf Hitler. São esses jovens senhores que propagaram pela Europa essas duas ideologias, essas duas formas de pensar, e cada um em seu país divulgou, propagou e colocou em prática todos aqueles ideais que nós tratamos no poema anterior. Eu trago aqui agora uma Coca-Cola para vocês, um símbolo da Coca-Cola, um drink da Coca-Cola. Professor, eu já vi esse símbolo. Esse símbolo é do nazismo. Mas como pode? A Coca-Cola seria nazista? Não. Lembra que eu falei no slide anterior que o nazismo é uma mentalidade, é uma ideia que vai se propagando, que vai entrando na sociedade, que vai chegando. E alguns grupos sociais aceitam essa ideia. As empresas também fazem isso. E o que eu quero dizer, eu trago esse símbolo aqui para vocês perceberem. O nazismo, que nós sabemos hoje, que foi um mal que passou pela humanidade, que foi um mal que matou milhões de pessoas, que foi um mal que o mundo ocidental vai unir o seu exército para combater. Porém, essa mentalidade, antes de tornar-se essa crueldade que foi o nazismo,
ela foi aceita. Foi aceita por empresas, foi aceita por grupos sociais, foram aceitas individualmente por inúmeras pessoas. Professor, e essas pessoas que aceitaram são nazistas? Não. Essas pessoas que aceitaram simplesmente embarcaram nessa mentalidade de que o meu país, no caso da nossa aula, Alemanha e Itália, precisa de um homem todo-poderoso para resolver os problemas. Pior, o meu país, não esqueça que eu estou falando da Itália e da Alemanha, precisa de alguém do exército, de alguém das Forças Armadas, para impor respeito, para impor moral. O meu país precisa de um líder, de alguém que comande e acabe com os males da sociedade. Lembra do poema? Quem eram os males? Homossexuais, negros, religiosos, cientistas, artistas, mulheres. Porque sim, o nazismo e o fascismo são machistas. Querem uma mulher obediente, uma mulher que fica em casa. Não querem uma mulher que exponha suas ideias. Então, esse símbolo que vocês estão vendo na tela, uma suástica da Coca-Cola, era um presente doado pela Coca-Cola aos seus consumidores. Ou seja, o símbolo da maldade, que se torna o nazismo, foi aceito por inúmeras empresas, por inúmeros grupos sociais, por inúmeras pessoas. Aqui, vocês têm na tela um quadro de um pintor chamado Pablo Picasso. Ele fez essa obra em 1937. O nome dessa obra é Guernica. Se você, olhando a obra, você tem ali alguns elementos importantes. Primeiro, todas as coisas que aparecem na obra estão em pedaços. É um pedaço de touro, um pedaço de cavalo, um pedaço do ser humano, é um braço. E aqui eu quero dizer uma coisa a vocês. Os nazistas se opõem aos artistas, se opõem à arte. Inúmeros artistas, inúmeras pessoas foram presas por governos nazistas, por governos totalitários. Por quê, professor? Qual foi a sua grande maldade? Escreveram um livro. No Brasil, no tempo da ditadura de Getúlio Vargas, um escritor foi preso, escreveu um livro. Graciliano Ramos. Para fazer raiva, ele vai e escreve um livro na cadeia, A Memória do Cárcere, leiam. Mas voltando aqui, a nossa obra Guernica. Esta obra é uma representação de um ataque de um poder totalitário na Espanha. E o artista faz essa maravilha. Vamos analisá-la. Primeiro, nada está inteiro, tudo está aos pedaços. Por quê, professor? Essa é a crueldade do poder totalitário. Destrói, quebra, danifica, rasga, mata. No canto da tela tem um corpo gritando de dor. É isso que o regime totalitário faz. É isso que os tiranos fazem. Nos levam à dor, ao sofrimento. Professor, mas eu vi ali no canto um touro. No caso da Espanha em particular, o touro é um elemento importante. Mas também foi cortado. Também nós vemos parte do touro. Professor, e aquele olho ali em cima? Esse é o olho que tudo vê.
É como se o artista dissesse: estamos vendo a crueldade, o sofrimento que o nazismo, que o fascismo, que os regimes totalitários, que os governantes tiranos, que não gostam de ciência, que não gostam de professor, que não gostam de artista, fazem com o nosso povo. O quadro é espanhol, mas representa o sofrimento e a dor de qualquer povo que seja ou que tenha sido governado pelo tirano. Ontem, e devemos nos preocupar com hoje. Professor, para acabar com isso, o que fazemos? Liberdade, democracia. Se a sua liberdade te traz algum problema, se a tua liberdade te traz algo desagradável, aumente sua liberdade. Agora nós vamos chegar aqui. Isso é um piso de um castelo em Natal, na Ribeira. Professor, quer dizer que o nazismo chegou em Natal? Quer dizer que em Natal morava pessoa que era fascista, nazista, tirano, autoritário? Não é isso. Lembra que nós falamos que essas mentalidades, que essa ideologia se propaga por várias camadas sociais? Nem todo mundo que simpatizava com o nazismo tinha conhecimento pleno das atrocidades, das desgraças, da violência que aquela ideologia fazia. Lembra que eu disse que o tirano nazista, ele assume o poder para salvar a economia. Daqui a pouco falaremos disso. Ele assume o poder para salvar a sociedade. O cara se apresentava como fosse o paizão da sociedade. Aquele que vai resolver todos os problemas. Aquele que vai destruir todos os inimigos. E as pessoas que acreditavam nesta frase, resolver os problemas do país, ou destruir os inimigos do país, encampam nessa ideologia, fazem propaganda desta e são inocentes das atrocidades que são praticadas. No caso, por que eu trouxe um piso de um castelo em Natal com o nazismo? Porque eu quero que vocês percebam que o nazismo e o fascismo são ideologias que vêm lá da Europa, mas essas ideologias vão povoar todo o planeta. Praticamente no Ocidente, na Europa e em toda a América, você encontrará elementos do nazismo. Não é que em Natal nós temos tiranos nazistas. Não. Nós tínhamos pessoas que simpatizavam com essa ideologia. Pessoas que pensavam: eu sou branca. Sendo eu branca, já me basta. Pessoas que achavam que os sindicatos não faziam nada de bom. Pessoas que achavam que o homem negro era menor do que ele. Pessoas que achavam que os artistas são doidos, pirados. Então, essa imagem de um piso com a suástica é para vocês perceberem que o nazismo, apesar da sua crueldade, ele está presente em vários campos da sociedade, está presente em vários países além da Itália e da Alemanha, está presente na nossa linda e bela cidade chamada Natal. Quando você for à Ribeira, visite. Nós temos agora uma imagem de uma multidão. Não dá nem para contar. Eu tentei contar e fiquei com o olho doendo, não consegui contar.
milhares, centenas de pessoas reunidas. Lembra que eu falei que muita gente incorpora, absorve essa ideologia? Lembra que eu falei que o líder nazista é o grande líder, é o grande chefe, tem que ser aplaudido, tem que ser glorificado? Pronto. O nazismo vai criar essa ideologia das multidões. São multidões de pessoas que vão glorificar um homem. Uma má notícia aqui. Não existe nenhuma grande líder nazista mulher. Porque o nazismo é masculinizado. É a ideologia do homem branco poderoso, a ideologia do homem que vai resolver os problemas da nação. Para isso, vai usar armas, vai usar as forças armadas. Lembra das imagens de Hitler e Mussolini vestidos como soldados, né? Ou seja, o nazismo também passa pela ideia da militarização da sociedade. Parece que todo mundo tem que fazer referência ao mundo dos soldados. Todo mundo já viu essa palavra, holocausto. Todo mundo já ouviu falar da quantidade de pessoas que foram mortas nos campos de concentração. Todo mundo já ouviu falar da quantidade de pessoas que sofreram, algumas conseguiram sobreviver. O que foi o Holocausto? Lembra do meu poema? Falara eu naquele momento que o nazista escolhe um povo para ser o seu inimigo. De preferência um povo que não tenha um Estado, que não tenha um exército. Os judeus caíram como uma luva para isso. Ano 75 depois de Cristo, o povo judeu é expulso da Palestina. E esse povo ficou perambulando pelo planeta Terra, sem Estado, sem exército, com duas coisas: uma religião e um idioma. E, no caso, o nazismo, Adolf Hitler vai usá-lo como, vamos chamar de bode expiatório. Aquele grupo que será apresentado ao povo alemão como os males da sociedade alemã. O que é que se faz com o mal? Lembra da aula? Destrói, mata. E o povo judeu foi perseguido. Queria só lembrar uma coisa a vocês. Perseguir o povo judeu não foi uma criação nem do nazismo, nem de Hitler. Esse povo já era um povo sofrido e perseguido desde o século III depois de Cristo. Numa outra aula a gente pode entrar em detalhes sobre isso. Então, o Holocausto foi a destruição, a morte, a perseguição de milhares de pessoas. Não só judeus, negros, ciganos, homossexuais. E agora, trazemos aqui uma moeda, uma cédula da Alemanha nazista. Se você ficar perto da TV, você vai perceber que no centro da cédula tem aquela suástica. E tem uma mulher. Professor, o senhor falou há pouco tempo que o nazismo era fascista, que o nazismo e o fascismo eram machistas. E por que tem uma mulher na nota? A mulher tem um papel importante. Infelizmente era um papel de submissa.
Não era o papel da mulher lutadora. E por que o senhor colocou essa nota aí, professor? 1929. O mundo capitalista, o mundo do dinheiro, entrou em decadência. A nação mais rica do mundo faliu, Estados Unidos. Para resolver o problema do mundo, o que é que se faz? Um governo forte, autoritário, poderoso. Pronto. O nazismo vai usar a crise econômica mundial, no caso em particular da Alemanha, para que Adolf Hitler coloque em prática todas as suas ideologias. Quais ideologias, professor? Volta lá no poema. Perseguir negros, homossexuais, mulheres, judeus, ciganos, para salvar a economia. Então, se aparecer um governante para salvar a economia, e a economia, para ser salva, necessite que você fique preso, pode ser o início de uma prática nazista. Aqui vocês têm na tela dos grandes artistas da história da humanidade, Charlie Chaplin, com a bola na mão, na verdade o globo terrestre. Isso é a cena de um filme, O Grande Ditador, onde Charlie Chaplin faz uma paródia, onde ele seria Adolf Hitler. Lembra que eu disse a vocês que o nazismo é inimigo dos artistas? Lembra da obra do quadro de Picasso? Porque os artistas é o exemplo maior de liberdade. O nazismo é o elemento da dominação e a arte é o elemento essencial da liberdade. E Charlie Chaplin, nesse filme, faz uma zombaria, zomba dessa ganância de poder que tem o tirano nazista para dominar todo o planeta. Vejam o filme, O Grande Ditador, e vocês vão perceber como é triste aquele homem que quer governar o mundo. E para isso, quer destruir a arte. Quer liberdade? Vai fazer arte. A nossa aula está chegando ao fim e, como a liberdade passa pela arte e a arte é o caminho mais gostoso que a liberdade pode trilhar, eu vou terminar a minha aula com um poema. Charlie Chaplin, no filme, ele faz essa inversão das coisas. O nazista é o grande tirano e o artista não quer mandar em nada. O artista só quer viver e sonhar. Aí eu digo, não me chamem para governar. Não sei criar a ira do imperador. Não consigo fazer-me opressor. Sou livre, poeta e professor. Minha dor, quem governa é o amor. Muitíssimo obrigado a todos e desejo que estudem